Alexandre de Moraes retira o sigilo do inquérito da Polícia Federal sobre a venda das joias recebidas por Jair Bolsonaro quando ele estava na presidência da República. O ministro do STF também abriu prazo para análise e manifestação da PGR. O repórter André Anelli chega agora ao Jornal Jovem Pan. André, quanto tempo a Procuradoria terá para esse procedimento? Boa noite para você e bom trabalho. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o relatório da Polícia Federal, que aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro como possível responsável pelas práticas de peculato, que seria a apropriação do bem público, além de associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação acusa o ex-presidente e aliados de terem agido para desviar dinheiro de presentes que Bolsonaro recebeu durante visitas oficiais a outros países. Na prática, ao tentar vender esses bens, Bolsonaro teria desviado o patrimônio público, já que os presentes oficiais deveriam fazer parte do acervo nacional da presidência. Além de Bolsonaro, outras pessoas foram citadas pela Polícia Federal e são investigadas. Os advogados Fábio Weingarten e Frederico Wassef, o ex-ministro Bento Albuquerque, o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o pai dele, Mauro César Cid, o ex-assessor Marcos André Soeiro, o ex-chefe de gabinete de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, e o ex-chefe do gabinete de documentação histórica da presidência, Marcelo Vieira. A conclusão do relatório da Polícia Federal afirmava, num primeiro momento, que os 11 investigados teriam tentado um desvio das joias no valor de 25 milhões de reais. Mas, horas depois, a própria Polícia Federal admitiu um erro no documento e corrigiu o valor que, na verdade, é de 6 milhões e 800 mil reais. Todo o inquérito teve o sigilo derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF e o documento agora já está com a Procuradoria-Geral da República. O procurador Paulo Gonet pode pedir mais provas ou então arquivar o caso ou ainda apresentar a denúncia, o que tornaria réus o ex-presidente Bolsonaro e os demais 11 investigados citados pela Polícia Federal. Tiago. Pois é, estaremos acompanhando daqui a pouco mais desdobramentos aqui no Jornal Jovem Pan. Bom trabalho, André, até mais tarde. Eu chamo já os nossos comentaristas, Dora Kramer e aqui nos estúdios Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você. Começo perguntando sobre os efeitos políticos disso. Já a gente vai ouvir do Kobayashi a questão jurídica de todo esse debate. Mais uma vez, o ex-presidente da República no centro das atenções. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, o efeito político, precisamente, não dá para a gente saber. É preciso medir isso. Mas, em princípio, assim, olhando de pronto, é a mais grave acusação formal feita contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é claro que isso tem um efeito político negativo, porque esse caso é de fácil compreensão para as pessoas. Os aliados do ex-presidente estão dizendo que outros presidentes ficaram com presentes. Não se trata disso. Ninguém saiu por aí vendendo com um esquema envolvendo várias pessoas, estrutura da presidência da República, avião da FAB, e, além de tudo, não são meras suposições o que tem no relatório. Há depoimentos, a delação premiada, a foto, a vídeo, a recibo e, principalmente, pesam contra o ex-presidente as várias versões desencontradas que foram dadas desde o início da negativa total até a adaptação, desde lá atrás, quando o jornal Estado de São Paulo trouxe a público esse caso em março do ano passado. Então, não é um caso simples, não é algo que se resolva com uma anistia, e aí tem esse prazo que o André nos traz, né, de 15 dias da PGR, e o Koba pode explicar para a gente se esse prazo pode ser prorrogado, porque havia aquela intenção ali, isso que circulou nos bastidores, né, a intenção da PGR não fazer nenhuma, não tomar nenhuma decisão agora, para não ter influência nas eleições, mas aí eu não sei, e o Koba saberá certamente,
o que para se esse prazo é algo rígido que precisa ser cumprido, porque se precisar, é em agosto que vem a decisão. Pois é, só acrescentando, o ex-presidente se manifestou, dizendo, inclusive, sobre o erro, depois que a APF consertou o valor, ele diz, espero que outros erros sejam também consertados, mas não entrou no mérito da questão, da discussão que nós estamos tendo aqui. Nelson Kobayashi, boa noite, bem-vindo, e as perguntas e as respostas para Dora. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Estamos agora na fase em que a Procuradoria-Geral da República, representante do Ministério Público no seu nível máximo, vai tomar a decisão se vai pedir mais diligências, se vai pedir para arquivar ou se vai oferecer a denúncia nesse prazo de 15 dias, que não é, viu, Dora, um prazo tão rígido. Aliás, muitas vezes o Ministério Público Brasil afora não cumpre esse prazo de 15 dias e isso é postergado até pelo volume de trabalho, pela falta de mão de obra. Claro que isso não acontece lá na Procuradoria-Geral da República com os principais processos, mas eu só estou dando exemplo aqui de que não é um prazo tão rígido, então o Ministério Público vai poder ficar um pouco mais com esse tempo, apesar do prazo estabelecido. Agora, em relação ao que acontece com o levantamento do sigilo, a liberação, a publicidade do inquérito, isso é o que deveria ser a regra. Todos os processos judiciais devem correr públicos, com acesso aos autos, com acesso a todas as investigações. Os casos de sigilo devem ser aqueles excepcionais, quando envolvem menores, quando envolvem informações sensíveis, quando envolvem dados de privacidade que ultrapassam o limite do interesse público. Então, faz muito bem agora a Justiça em levantar esse sigilo, em tornar público, até principalmente para a defesa ter também acesso a tudo o que consta desta investigação e que vai amparar documentalmente a eventual denúncia do Ministério Público, que é o que muitos juristas têm apostado, na possibilidade, sim, de um oferecimento de denúncia. E aí, depois desse oferecimento da denúncia, há uma fase em que a Justiça, os ministros vão decidir se aceitam ou não a denúncia. Aceitando, Bolsonaro só então se tornará réu. Neste momento, ainda figura como investigado e indiciado. Ô Dora, na semana passada a gente já falava sobre esse assunto das joias e você até citou que há o discurso de perseguição e tudo mais. Esse discurso vai continuar acompanhando enquanto essa investigação estiver em curso e também agora estamos sabendo de mais informações por causa do fim do sigilo da investigação. Pois é, o discurso da perseguição é um clássico, né? O PT já aplicou esse discurso, já teve esse discurso. Todos os partidos envolvidos na Lava Jato, no Mensalão, em todos esses casos assim de maior repercussão, esse é o, digamos assim, a estratégia, é o instrumento, é negar e apontar uma perseguição política. Lembra, no Mensalão, quando as pessoas começaram a ser presas, o PT fez lá uma movimentação dizendo que eram todos presos políticos. Então, isso se aplica a qualquer extrato, né, da política, a qualquer campo ideológico. É assim que a coisa vai, mas o que desmente ou confirma é a substância ou não do que vier à baila nas investigações. É isso, então não tem, sabe, é só discurso ou, de repente, se as investigações não conseguirem trazer comprovações substantivas, pronto, aí pega esse discurso da perseguição, mas por hora não. E Kobayashi, esse erro da Polícia Federal sobre os valores de 6,8, depois na revisão, porque inicialmente tinham falado em 25 milhões, isso desqualifica um pouco a investigação ou não? Não necessariamente em relação ao valor, né? Porque o valor não tem muita importância, a não ser que estivéssemos falando de algo insignificante, se fosse algo muito abaixo do valor, que daí se aplicaria um princípio jurídico, um princípio da bagatela, que tornaria esse fato impunível. Mas não é o caso, então não tem muita relevância o valor. O que tem relevância na investigação
a autoria e a materialidade. A autoria, quem são as pessoas que estiveram envolvidas nisso, sejam aquelas que executaram essa venda, sejam aqueles que deram ordem, aqueles que facilitaram, e materialidade se de fato há ali um bem público. E essa é a grande dúvida, né? E acredito até que a defesa do ex-presidente Bolsonaro vai seguir nessa linha. Essa é a dúvida, se o bem era público ou era privado, se o presente dado ao presidente da República na condição de chefe de Estado é dele ou é do Estado. E aí há uma falta de clareza na lei a respeito disso. A lei não fala se esse presente é do presidente ou é da presidência, e talvez nessa linha é que vai caminhar a defesa do ex-presidente. Mas a investigação em relação à mudança, alteração, correção do valor não fica descredibilizada por essa mudança no valor.